Gênesis 29, a partir do versículo 15. Gênesis capítulo 29, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços ou caídos, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a te dê do que dê a outro homem, fica pois comigo. Assim, por amor de Raquel, serviu Jacó 7 anos. Estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Pode se sentar, em nome de Jesus. Essa história de Jacó, depois eu estimulo os irmãos a estarem lendo o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31, que são esses 3 capítulos que menciona a vida de Jacó na casa do seu sogro Labão. Labão, ele foi um instrumento de disciplina de Deus na vida de Jacó. Por que um instrumento? Porque Jacó, ele viveu na pele exatamente procedimentos em que ele tinha outrora, de enganar, de usurpar. Ele começou a provar na própria pele o quê? Por quê? Porque ele teve de começar algo do zero. Ele teve de ir para um lugar onde ele não conhecia ninguém, sabendo que era parentes, né? Porque sabemos que Labão é irmão de Rebeca, né? Que é a mãe de Isaac, de Jacó, perdão. Então veja que ele vai para a casa do tio. E lá ele começa, além de chegar no anonimato, de começar do zero, ele começa a servir. E nesse serviço ele se dispõe a estar trabalhando 7 anos para pagar, para casar com Raquel, a sua, digamos que a sua prima. 7 anos se passam, Jacó, ele vai no momento para coabitar, porque tinha a cultura de que se encontrava com a esposa para conhecer, para ter a lua de mel, digamos assim, para ter a lua de mel, e quando ela acorda, quem estava lá era a mais velha. E o sogro virou para ele e disse o seguinte: aqui tem que casar a mais velha primeiro. Ali ele começa a viver na pele aquilo que ele fez. E eu sempre digo aos irmãos, eu aprendo isso na Bíblia: você pode converter, mas a lei da semeadura, ela não é invalidada pela sua conversão. E na verdade a lei da semeadura não funciona só para descrente, não. A lei da semeadura funciona para crente, amém? O que você plantar, você vai colher. E Jacó estava colhendo o que ele plantou. Ele foi enganado. Mas só que Jacó ali, ele estava passando por um processo de tratamento de Deus. Porque, irmãos, na hora em que nós estamos colhendo o que nós plantamos, você pode estar colhendo algo em que você plantou na sua vida, e dentro desse argumento, quando eu aprendi algumas coisas, a gente começa a ter uma maturidade melhor na vida, que é sobre o sofrimento. Estar sofrendo não quer dizer que você está colhendo alguma coisa.
Porque o sofrimento, biblicamente, ele pode ser em consequência de colheita. Mas a Bíblia também apresenta sofrimento como algo que está sendo aprendido. Você pode pegar o exemplo do próprio Jó. Por que Jó sofreu? Porque ele era reto, justo e íntegro. Então o sofrimento, ele não quer dizer que você está sofrendo porque você cometeu pecado. A lei da semeadura que eu estou dizendo é que nós vamos colher o que plantamos. Mas Jacó, aqui nós aprendemos com a história de Jacó, é que quando nós estamos colhendo de vida pregressa, coisas que nós fizemos, que a conversão já diz anteriormente, não vai invalidar isso, mas nós podemos crescer naquele momento. Nós podemos aprender com aquele momento. Foi o que estava acontecendo com Jacó. Jacó estava colhendo devidamente o que ele plantou, mas note que Jacó estava passando por uma olaria de Deus, ele estava aprendendo a ser uma pessoa melhor. Então Jacó, ele fica mais 7 anos para se casar com Lia, para se casar com Raquel, que era a quem ele amava, que é aquele a que ele almejava. Então, de fato, ele trabalha mais 7 anos, aí sim lhe é entregue Raquel. Uma coisa me chama a atenção, que quando nós estamos na casa de Labão, você pode colocar na casa de Labão o lugar do processo em que Deus estará tratando conosco. Na casa de Labão, nós não vamos fugir de colher o que nós plantamos. Mas ali na casa de Labão é o lugar onde será uma olaria de Deus na nossa história. Será o lugar onde Deus estará trabalhando principalmente naquilo que Ele nos chamou. E conviver com Labões, eu não sei se os irmãos estão convivendo com Labões na sua vida, o que é? Pessoas que estão sendo uma pedra no seu sapato, seja no serviço, seja em qualquer outro ambiente. Mas escute, aquela pessoa está sendo instrumento de Deus para tratar com você, para mudar você em alguma área. Irmãos, entendam isso aqui bem, que Deus ele não está submisso somente a usar servos dele, o pastor para trabalhar em você. Se Deus chegou ao ponto de usar uma jumenta para falar com um profeta, Deus usou corvo para alimentar profeta, Deus ele pode usar um ímpio para tratar com você. Uma coisa eu falo com os irmãos aqui, Deus vai te pegar alguma hora dessas aí. É duro para receber isso, mas eu preciso te dar essa fala. Deus vai te pegar uma hora, seja dentro da igreja, ou seja fora da igreja. Por quê? Porque Jacó, Deus estava fazendo isso com Jacó. Porque Jacó, ele tinha uma promessa de Deus na vida, e Deus estava trabalhando em quê? Exatamente na área da vida em que Jacó tinha mania de passar perna nos outros. E a melhor forma de você entender o que os outros estão sofrendo, quando você fez, é quando fazem com você. Porque só sente a pedrada aquele que leva. Quem dá a pedrada, esquece ou não esquece? Mas quem toma a pedrada, nunca se esquece. Então uma outra coisa aqui, mas eu aprendo uma coisa também, que a casa de Labão, ela tem um tempo. A casa de Labão, o processo de colheita, o processo de disciplina, ele tem um tempo. Fala, graças a Deus. E você me pergunta, pastor, qual que é o tempo do processo de disciplina? Quanto mais você endurecer, mais tempo você vai ficar lá.
Por quê? Porque Deus usa mecanismos para mudar a gente. E explicar o sofrimento é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Por quê? Porque tem gente que quando está tudo bem, não se lembra de procurar o pastor. Quando está tudo mal, ele pergunta para o pastor assim: pastor, como que eu faço para minha mulher voltar de novo? E o pastor segura a língua para não perguntar ele assim: você tem que me responder por que você deixou ela embora. Pastor, porque Deus não me deu uma boa esposa até hoje. E o cara já casou com 10, está caçando mais uma. Se o problema era as 10. E você, de forma bem sutil, você dá a entender à pessoa o seguinte: olha, quanto mais você endurecer, mais tempo você vai ficar no processo. Até nós entendemos o seguinte, até olhar para nós e entender que o processo está feito em nós. Mas Jacó ficou 20 anos no processo de disciplina. Sabe o que é 20 anos? 20 anos da sua vida é muito tempo. Com 20 anos da minha vida, eu contando do meu nascimento há 20 anos, eu já me formei profissionalmente, eu já estava numa área profissional com 20 anos de idade. 20 anos é muito tempo. Mas depois desse tempo, Deus começou a indicar para Jacó que já era hora de sair dali. Era hora de sair daquele processo. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele também utiliza circunstâncias para nos tirar de lugar que não é para a gente estar mais. Deus, Ele usa de circunstâncias para nos deslocar de lugar. Porque Jacó, de alguma forma, na casa de Labão, Jacó estava tranquilo. Por quê? Porque quando você lê, lá ele prosperou. Lá o número do gado dele, de tudo, estava prosperando. Mesmo o sogro dele, a gente leu, mesmo o sogro abaixando o salário, tentando mudar a norma, tentando mudar acordos anteriores. Deus estava fazendo algo glorioso na vida de Jacó, mas aquele lugar era somente um lugar de tratamento, não era o lugar para ele desempenhar o chamado dele. Então escute uma coisa aqui, isso é específico para pessoas aqui. Deus vai te usar, Deus vai te levar em lugares especificamente para tratamento, mas depois Ele vai te tirar de lá para você cumprir a sua vocação. Deus tem um lugar de tratamento, mas Deus tem um lugar para te usar. O lugar de tratamento não é não é o lugar que Ele vai te usar, é o lugar que Ele vai te tratar. Mas quando Ele te tratar, Ele vai te tirar de lá para te usar em outro lugar. Foi o que aconteceu com Jacó. Tem hora, irmão, que Deus Ele vai mexer as coisas para te tirar da tua zona de conforto. Jacó começou a perceber que Labão não estava muito bom com ele, porque no versículo aqui que nós lemos, no versículo 5 do capítulo 31, Jacó virou para as esposas e disse assim: vejo que o rosto do seu pai já não é me favorável mais. Era como se tivesse uma faixa na testa de Labão dizendo o seguinte: está na hora de você ir embora. Isso vai acontecer porque Deus Ele vai mexer as coisas para você entender o seguinte: há um momento de processo, há um momento de disciplina, mas há um momento de você ser instrumento de Deus. A casa de Labão, irmãos, é o lugar que ninguém quer ir. Mas a casa de Labão eu intitulo como sendo lugar de acerto de contas. Sabe qual foi a distância mais ou menos que Jacó saiu da casa dos pais dele? Mais ou menos 700 quilômetros. A pé, meu irmão. Daqui, digamos aqui até lá em Goiás, a pé. Sabe o que eu quero te dizer com isso aqui? Não adianta fugir. Aonde você estiver, Deus vai fazer você tratar aquilo que você precisa ser tratado. Mudar de lugar não invalida a lei da semeadura. Mudar de casa, mudar de bairro,
mudar de cidade, mudar de país, pode ir para Marte, podem criar viagem espacial e você seja o primeiro a ir para Marte, Deus arruma um jeito de você pagar o preço lá, porque Ele está lá em Marte também, amém? Eu não ia falar que Ele usar um ET para te prejudicar lá não, brincadeiras à parte. Mas o que é isso? Por que, irmão? Porque o nosso tratamento com Deus é com Deus, e aonde quer que a gente esteja, Deus vai tratar conosco. Tem pessoas que tentam mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de esposa, e largar os filhos para lá, e largar disso, não sabendo que o problema está nele. Aonde você for, o problema vai com você. Se alguém aqui hoje está tentando tomar alguma decisão de sair para fugir do problema, tem uma boa notícia para mim e ruim para você. Aonde você for, Deus vai te pegar. Aonde você for, Deus vai levantar um Labão para tratar com você. Então é melhor ser tratado por Deus aonde você está. Fugir de Deus não adianta. Mas é interessante que Deus usa as circunstâncias para nos mudar, nos realocar, mas Deus também usa circunstâncias para transformar o nosso caráter. Meu irmão, tem algumas coisas que para mim é sem conversa, e uma coisa é crente sem caráter. É melhor falar que não é crente. Fala que você é crente não, é melhor. Não combina crente e alguém sem caráter. Pastor, eu quero continuar crente. Então Deus vai trabalhar no seu caráter. Quer continuar mau caráter? Deixa de ser crente. Porque não combina os dois. Não combina crente vivendo com o mundo. Não combina crente com a mente mundana, tudo é normal. Hoje nós estamos naquele tempo que tudo é normal, tudo está liberado. O jovem aí, os meninos tão novinhos aí, já está, fica comigo, meu Deus do céu. E hoje os jovens da igreja, eu digo aqui porque isso é lei de semeadura, jovem da igreja não está preocupado, nós chega para o jovem da igreja guardar a virgindade para o dia do casamento. Ele tem até vergonha de falar, pode viver a sua vida, mas um dia você vai colher o que você plantou. Eu lembro uma vez que teve alguém, não cito o lugar, o tempo e o espaço e a época, mas tinha um cara noivo, dentro da igreja, a fim da menina falou com ela, se você ficar comigo, ficar assim, relação íntima, eu largo o meu noivado e fico com você. E não é que ela acreditou? É besta demais. Chupou o caldo, moeu a cana e picou o pé no bagaço. Vocês estão rindo, né? Saí, mas eu acompanho até hoje, essa pessoa eu conheço, até hoje ela carrega a marca disso. Já é casado e tudo, carrega a marca, porque um filho do capeta lá atrás falou com ela que eu vou largar minha noiva para ficar com você. Se algum filho do capeta falar isso com você, pode ser dentro da igreja, é filho do capeta, tá? Falar isso com você, fala assim, se você não está respeitando a sua noiva, você vai respeitar a mim. Tem hora, irmão, que eu sou meio língua solta mesmo, porque eu fico revoltado. E só que sempre encontra alguém para comprar um lote na lua. Para acreditar. Meu irmão, a lei da semeadura é real. A lei da semeadura é real. Eu falei aqui hoje, sentado com um amigo aqui de tarde, olhando alguma coisa, sentado aqui com ele chorando comigo, alguma situação da vida dele, eu virei para ele e falei o seguinte, sabe quem é você hoje? É a escolha que você fez ontem. Sabe quem é você amanhã? É a escolha que você vai fazer hoje. A sua escolha de hoje está definindo quem é você amanhã.
Sabe por que você hoje, irmão, está às vezes sofrendo? É por escolhas que você fez ontem. Mas sabe o que você pode fazer no dia de amanhã? É começar a mudar essa história da sua vida e dizer: eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou honrar Deus, porque no dia de amanhã você vai dizer: Deus me honrou porque eu honrei a Ele, eu plantei e Deus me honrou, aleluia. A história de Jacó nos encoraja em que sentido? Fez errado? Deus vai te levar na casa de Labão, não é para te humilhar, não é para acabar com você, mas é para trabalhar no seu caráter, é para mudar você. Mas quando você sair da casa de Labão, você vai se reencontrar face a face com Deus. Glória a Deus! Isso é para a semana que vem, quando Jacó se encontra face a face com Deus. Mas há um processo, fique em pé no seu lugar. E muitas vezes nós não queremos passar por esse processo. O mais interessante é que aqui no final de tudo nós entendemos o quê? Que o caráter de Jacó foi preservado. O caráter de Jacó era diferente. Por mais que o sogro dele mudou salário, mudou tudo, não mudou o Jacó que foi lapidado por Deus. E você vai encontrar Deus face a face, sabe somente quando? Só depois que você sair da casa de Labão. Depois que você sair da casa de Labão, Deus vai te encontrar. Pode ser que alguém deve estar entrando na casa de Labão agora, mas tem pessoas que podem estar saindo agora. E nós veremos a face de Deus. Nós veremos Deus face a face. Peniel, nós o veremos porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Curve a sua cabeça.